Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, desejo a você um maravilhoso e um excelente dia na presença do Senhor. Estou aqui para contribuir um pouquinho mais com o seu dia, trazendo uma palavra de Deus e também assim buscando a face do Senhor em oração. Aprender da palavra é sempre muito bom, não é? Eu sou o pastor Clodoaldo, não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã estamos aí em oração, aprendendo da palavra capítulo por capítulo. A gente traz um breve resumo do capítulo bíblico, separamos um versículo ou dois para a gente trazer uma mensagem para o nosso dia. E a devocional de hoje terá o tema do seguinte: vestes proféticas. E eu quero até dividir em duas partes, né? Hoje vai ser a primeira parte aqui. O texto bíblico será em Êxodo, capítulo 28, versículo 4, que diz assim: são estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Irmãos queridos, neste capítulo, o Senhor Deus orienta a Moisés para fazer roupas especiais para os sacerdotes que iriam ministrar no tabernáculo. É tão interessante como o Senhor entrega cada detalhe dessas vestimentas, tornando assim algo consagrado ao Senhor. A vestimenta era como uma armadura diante do poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo que você está ouvindo, era como se fosse uma armadura. Ela era tão importante que quando o Senhor, bem mais tarde, foi tirar a vida de Arão, que era o sacerdote, ele orientou a Moisés para que o despisse, ou seja, tirasse essa roupa, e aí sim que ele morreu, porque essa veste representava a autoridade espiritual que o sacerdote tinha. Então nós aprendemos aqui que até Deus, o Senhor, honra a autoridade que ele mesmo deu aos seus filhos. Mas nós podemos ver, na realidade, uma alusão muito profética das peças deste vestuário sacerdotal com a nossa vida espiritual hoje em dia. A primeira questão profética que a gente pode aprender aqui é que a doutrina cristã, né, da igreja evangélica, da igreja reformada, ela reforça o quê? O sacerdócio universal de todos os crentes. Então, o que isso quer dizer? Que eu e você somos sacerdotes uns dos outros. Nós não precisamos de ninguém hoje a chegar-se diante de Deus por nós. Ainda que a gente tenha um pastor, que a gente tenha alguém que ore junto com a gente, como eu estou aqui orando com você, mas você mesmo pode se achegar diante de Deus, pedir perdão, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, orar também por outras pessoas. E isso é o papel do sacerdote. Mas essa vestimenta profética, né, ela serve então para nós também, diante da presença de Deus. Por exemplo, o peitoral, né, que era falado aqui, era colocado nesse peitoral, ele era colocado assim na altura do coração, como se fosse uma placa com 12 pedras preciosas, e cada uma com o nome de cada tribo do povo de Israel. O Senhor disse que era como uma forma de intercessão pelo povo, ou seja, de oração pelo povo do Senhor. Então a gente pode ver aqui a necessidade que nós temos de apresentar ao Senhor intercessões, isso, orarmos uns pelos outros, ainda que estejam longe ou afastados de nós ou perto de nós, orar por aqueles que são filhos de Deus, né, os nossos irmãos, se temos o mesmo Pai, então a gente precisa orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa família, orar pela nossa nação, a nossa cidade, orar pelos governos da nossa terra, né? Orar pela igreja. Você tem orado pela igreja? Enfim, a gente precisa orar, clamar para que o Senhor sare, cure e salve as outras pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos viver uma vida só para nós, precisamos também nos importar com as outras pessoas. Além do peitoral, tinha também o colete sacerdotal. Aqui nós podemos ver a necessidade de proteção, porque um colete é como se fosse uma proteção, né? A gente usa aí o colete à prova de balas, o colete salva-vidas. E é interessante que o colete era para colocar no tronco, onde tem os órgãos mais importantes do corpo.
Então nós devemos entender aqui como uma proteção espiritual contra os dardos inflamados que o maligno tenta lançar contra nós, porque Satanás quer nos destruir e ele nos ataca constantemente, não é verdade? Ataca a nossa saúde, ativa, os desejos insaciáveis em nosso coração, ele promove traumas e dores dentro do nosso peito, no nosso ser interior. Então a gente precisa ter essa proteção como um colete, na nossa vida. Aqui também fala do manto sacerdotal, e eu vou parar só nesse daqui hoje, porque amanhã a gente pode colocar mais as outras vestes. O manto, ele vai nos remeter ao poder, à unção, a uma proteção espiritual. Nós, como filhos do Senhor, precisamos ter uma vida de quê? De oração, uma vida de jejum, para que a gente tenha a unção necessária, o poder necessário para lidar com as forças espirituais do mal. Eu vejo esse manto aqui como um aval do Senhor para enfrentarmos os problemas do dia a dia que a sua obra tem aqui na terra para nós, como se fosse uma proteção divina em nossas vidas, nos cobrindo e nos dando força, poder e autoridade em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou falar de outras vestes, mas eu gostaria que você pedisse ao Senhor essas vestes sobre a sua vida. O peitoral, o colete, o manto, o poder, a unção de Deus sobre a sua vida, para que nada de mal venha acontecer ou suceder com você e você sempre esteja no temor e na bondade de Deus, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, orando, clamando, buscando a face do Senhor. Amém? E depois dessa oração nós vamos fazer aquela nossa corrente de fé e de oração, buscando, batendo na porta do céu, pedindo, clamando, agradecendo, louvando ao Senhor. Vamos orar então? Jesus, bondoso, fiel e tremendo é o seu nome, Senhor. No teu nome, Jesus, nós buscamos a Deus nesta hora, ó Deus, clamando ao Senhor por essas vestes em nossa vida, Pai, vestes em nossa vida espiritual, Pai. Hoje nós não precisamos mais de uma indumentária, não precisamos mais dessas vestes para nos achegarmos ao Senhor. O Senhor nos vê por dentro e por fora e nós te agradecemos por isso. Mas, Pai, nós precisamos ter o temor, ter a santidade diante de Ti. Ó, Pai, ter a vida de oração, Pai, ter a proteção do Senhor em nossa vida, debaixo, ó Deus, de oração, do conhecimento da palavra, do jejum, da leitura. Ó, meu Deus, nos ajude a ouvirmos a Sua voz, Pai. Nos ajude, Deus, a cumprirmos a Sua palavra. Dá-nos esse manto, ó Deus, que a Sua palavra diz que os sacerdotes tinham, meu Pai. É tão importante, Pai, a gente ter a cobertura espiritual do Senhor, nos protegendo, nos livrando de tudo que não presta, que não provém do Senhor. Ó Deus, esse manto nos dando autoridade, nos dando poder, não para a gente pisar em ninguém, mas para a gente, Pai, usar na Sua obra, ajudar os irmãos, ó Deus, estender a mão, repreender o mal que vem contra nós, contra a nossa família, contra as pessoas que estão ao nosso lado. Ó Deus, nos ensine a orar pelas nossas autoridades. Ó Deus, nos ensine a respeitar, Senhor, todos aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós. A Sua palavra nos traz esse desafio e nós o aceitamos para a honra e glória do Teu nome. Jesus, nós também queremos orar, queremos clamar ao Senhor. Nós sabemos, como eu disse aqui, cada um de nós temos o livre acesso à presença do Senhor desde que tenhamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Pai, mas nessa hora nós nos unimos em oração. A Tua palavra fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará. Então eu me uno junto com meu irmão e a nossa fé diante da presença do Senhor, que o Senhor esteja conosco e ajude meu irmão, ajude a minha irmã, ajude a minha vida, Pai. Ah, Deus, quantos são os milagres que nós precisamos, quantas são, Senhor, as bênçãos de consolo que nós precisamos, porque às vezes as lágrimas chegam, as dores chegam e nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então, entra com poder, com autoridade, de cura, de libertação, Pai, de provisão, ó Deus, para a vida dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor.
Cura aquele que está doente no hospital, quem sabe em casa, Pai, cada dia se definhando. Oh, meu Deus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa que aos olhos dela não tem mais saúde, não tem mais jeito. Jesus, dê, ó Deus, uma palavra de vida para que esse meu irmão tenha mais ânimo, tenha mais força. Aproveitamos aqui falando em ânimo, Pai. Peço ao Senhor por aqueles que estão desanimados, tristes, abatidos, derrotados. Quem sabe, ó Deus, pensando em dar cabo de sua vida. Jesus, entra com o seu amor, a sua bondade. Convence o meu irmão que viver vale a pena e vamos viver muito tempo ainda na presença do Senhor. Nós oramos, Pai, decretamos ricas e abundantes bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que tem nos acompanhado nessas orações, meu Pai, sobre a sua família, o seu trabalho, que as bênçãos do Senhor Deus eterno seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, né, meu irmão, minha irmã? Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aí pelo YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, assim a gente buscando a face do Senhor. E eu peço a você que compartilhe muito essa mensagem aí, dá o seu likezinho, se inscreva no canal, curta lá no Facebook e no Instagram também, e mande aí para os seus amigos, familiares, seus irmãos, tá legal? É um prazer estar com você todos os dias aqui. Desejo a você um grande e um forte abraço. Deus te abençoe, tenha um lindo e maravilhoso dia e a paz do Senhor.